posição é pelo facto daquilo que aconteceu nestes últimos tempos, com a expurgação, a retirada de 2 freguesias àquilo que era o território que formava a cidade. Se bem se recorda, a Lixa, quando foi criada administrativamente, como eu digo, na Assembleia da República, a par de outras terras, de outras cidades, foi baseada no facto de haver instituições e alguns serviços que na nossa área existiam, e sobretudo na área das 4 freguesias que contribuíram ou que constituíam o território, digamos assim, para que a cidade fosse reconhecida, que eram as 4 freguesias: Vila Cova, Borba de Godinho, Santão e Macieira da Lixa. E nós vivemos essa alegria, esse sentimento. Eu estava inclusive na Câmara Municipal, votei a favor dessa designação e, portanto, participei em tudo aquilo que foi a defesa para que esse título nos fosse conferido. A verdade é que, tendo em conta aquilo que foi a recente reforma administrativa, se é que de reforma administrativa se pode tratar, se pode chamar, o que nós assistimos foi que a Lixa, ou a essa área da cidade, da intensidade da Lixa, foram retiradas 2 freguesias, Macieira e Santão, sendo que à volta destas 2 freguesias, a estas 2 freguesias, ainda foram juntas ou juntadas Caramos para Macieira e Vila Verde para Santão. Ora, acho que há aqui um contrassenso. Há um contrassenso. E o contrassenso está espelhado também nisto. Temos que ser sérios, e a seriedade em política às vezes pode custar, e a coerência pode custar, e eu procuro ser coerente. Eu acho que o título de cidade à Lixa não trouxe nada de novo, rigorosamente nada de novo, o que contraria aquilo que era o velho sonho dos velhos lixenses. Os velhos lixenses, quando se empenharam e lutaram para que a Lixa fosse cidade, tinham um objetivo que é irrefutável, que era que a Lixa pudesse vir a progredir para vir a ser um concelho. Isso não se conseguiu, por razões que não podem ser tiradas a ninguém, mas não se conseguiu. E, portanto, quando a gente se vê confrontado, 19 anos depois, com a diminuição territorial da cidade, acho que humildemente nós só devemos fazer uma coisa: é fazer com que este território, que agora se consubstancia apenas a 2 freguesias, que volte a ter um nome, que volte a manter essa identidade lixense, e que deixe de ser união das freguesias de Vila Cova e Borba de Godinho e passe a ser pura e simplesmente Vila da Lixa. Porque aqui, certamente, é o meu pensamento, certamente que todos os lixenses passariam a ter uma forma mais convincente de se afirmarem como verdadeiros lixenses. E, portanto, não é que o título que vai tirar a importância aos lixenses de passar de cidade para vila, porque se nós verificarmos, Sintra é vila, Cascais é vila, Lousada é vila, Ponte de Lima é vila, e, portanto, é isto que eu digo, quer dizer, nós devemos, a humildade não é também um predicado que todos nós devemos ter, e, portanto, esta é a defesa. Poderá não ser politicamente correto, poderá não ser percebida por muita gente, mas é uma questão de coerência, tendo em conta aquilo que é. Estou convencido que se em qualquer instância política, se o Presidente da Junta, que hoje nos representa, aparecer com um título ou com uma denominação de Presidente da Junta de Lixa, que certamente que terá muito mais respeito, muito mais capacidade de exigência, muito mais capacidade de reivindicação do que o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Cova e Borba, que são realmente uma designação que, do meu ponto de vista, do meu mero ponto de vista... Não é só uma questão de semântica?
Não é uma questão administrativa. Não é uma questão semântica, porque se calhar a questão podia ser ter-se e se tivesse havido, digamos, vontade política nesse sentido, podia-se ter avançado no sentido da designação mesmo oficial desta União de Freguesias. Claro, se nós passamos, se as 4 freguesias constituíam a cidade Junta Freguesia de Penafiel. Claro. Não existia isso. Aliás, a mesma teoria defende, por exemplo, para a freguesia de Margaride. A freguesia de Margaride devia chamar-se verdadeiramente, do meu ponto de vista, freguesia de Felgueiras. Não é? Freguesia de Felgueiras. É claro que aqui há comparações relativamente àquilo que pode ser o respeito, a consideração, o progresso, a capacidade reivindicativa há aqui uma diferença de Felgueiras para a Lixa. Felgueiras está lá a sede do Conselho, está lá o município, estão lá os gestores do município. Logicamente que aqui há sempre uma certa confusão, digamos assim, e uma certa aceitação tácita por parte da designação de Felgueiras. Felgueiras acaba por ser o centro, não é? Mas Felgueiras verdadeiramente é o Conselho todo, não é? E portanto é neste sentido de nós afirmarmos aquilo que é o ser-se lixense que eu defendia que a Lixa hoje, tal qual está, devia chamar-se Vila da Lixa. Não é uma diminuição do título, é apenas no sentido de podermos fazer uma afirmação mais profunda e termos uma capacidade de reivindicação para a Lixa em toda a sua área territorial, e não apenas que este rincão fosse visto como a freguesia de Borba, a freguesia de Vila Cova, a freguesia de Borba e Vila Cova, portanto que retira, digamos assim, alguma importância àquilo que seja reivindicado. Esta área do Conselho, do seu ponto de vista, se eu conheço bem o Conselho de Felgueiras, o contexto global do Conselho de Felgueiras, acha que a zona da Lixa, a cidade da Lixa, tal qual ela era e continua de alguma maneira a ser conhecida, perdeu importância nos últimos anos no contexto do Conselho, do seu ponto de vista? Perdeu. Se calhar é aquilo que muitos lixenses sentem, como eu sinto, e alguns não têm, mesmo aqueles que hoje estão, se calhar, em lugares de decisão, não têm a coragem de o afirmar. Nós temos que reconhecer que até à década de 80, sensivelmente, a Lixa, em termos de reconhecimento, era mais reconhecida, tinha mais vida, tinha mais importância comercial, tinha uma outra projeção relativamente a Felgueiras. Mas a partir da década de 90 ninguém pode dizer que o Conselho, na sua globalidade, não evoluiu, desenvolveu-se, projetou-se, afirmou-se, nomeadamente o centro do Conselho, portanto, sobretudo a freguesia de Margaride, e a Lixa, não deixando de ter crescido, de se ter alargado, de ter progredido, a verdade é que deixou de fazer aquela diferença em termos de importância, nomeadamente na área comercial, se quisermos, que era essa a grande afirmação, perante Felgueiras. Mas isso não invalida que o facto de Felgueiras se ter desenvolvido, que a Lixa não se pudesse ter desenvolvido mais. Temos que reconhecer e temos que afirmar que a Lixa desenvolveu-se através e alindou-se. Eu gosto mais de termo alindou-se do que desenvolver, porque se nós formos verificar, não obstante os alindamentos que têm sido feitos, são alindamentos de infraestruturas ou de estruturas que já existiam no Conselho, que já existiam na área da Lixa. Não é? Porque o grande desenvolvimento, quer isto possa agradar a alguém ou não, resultou muito daquilo que foi investimento de privados. E se verificarmos bem as dimensões da área central da Lixa, vêm desde 85, 86. Nós não vislumbramos. Quem for claro, quem quiser ser desapaixonado na análise deste desenvolvimento e deste progresso, verificará que os limites da cidade, ou da vila, ou da cidade da Lixa, estão exatamente os mesmos que foram definidos até 90, 95. Está aqui alguma estagnação, do seu ponto de vista? Há alguma estagnação. Não tem deixado de haver algumas melhorias das estruturas, alguns alindamentos das estruturas que existem, jardins,
Largo da Feira, a zona do Ladário, etc. Foram melhorias que se verificaram nesses espaços que já existiam, mas nós não vemos um alargamento substancial, nem a criação de novas infraestruturas ou de novos equipamentos na cidade. Isto pode custar, mas é um facto. E, portanto, eu acho que o sonho dos lixenses relativamente à cidade era que a cidade pudesse, que o título de cidade pudesse conceder-lhe este alargamento com vias estruturantes envolventes mais alargadas, que definissem, de certo modo, mais um centro urbano mais pacífico, mais sossegado, de maior lazer, de maior fruimento por parte dos moradores, e não tanto o alindamento setorial de um ou de outro ponto que já existe na cidade. Nos anos 90, sobretudo na primeira metade dos anos 90, houve um conjunto de movimentações, quase até ao final da década de 90, houve um conjunto de movimentações de natureza política, social, etc., no sentido de se tentar criar condições para que fosse criado o Conselho da Lixa, recordarmos bem desse período, não foi possível, como já referiu aqui, por razões várias, do movimento apenas, daquele movimento de que a Lixa chegou a fazer parte, apenas 2 localidades conseguiram alcançar esse sonho, Trofa e Vizela, que são até bem próximas de nós. Pergunto-lhe se, olhando para trás, tenho a convicção de que, e olhando até para a experiência do que se está a passar em Vizela, do que se está a passar na Trofa, teria sido de facto positiva para a Lixa, eventualmente até aqui para o contexto da região, que a Lixa tivesse de facto almejado esse desiderato de ser concelho. O que é que lhe parece? Acho que teria sido. Se os outros concelhos, esses novos concelhos progrediram, nós temos que concluir que isso se aconteceria também na Lixa. A Lixa seria hoje diferente daquilo que é neste momento? Repare, o que aconteceu na altura, e nós temos que ter memória, nós o que temos na altura, é que os grandes líderes e impulsionadores desse movimento era tudo gente que na altura fazia parte de partidos que eram opositores ao poder instituído em Felgueiras. E nessa altura esses opositores eram da mesma cor política das freguesias limítrofes do Concelho de Amarante, que era o sonho que essas freguesias se conjugassem de modo a que Lixa passasse, o Concelho de Lixa pudesse ter uma escala maior, e então aqui certamente que o progresso seria muito mais visível, porque a dinâmica, ou as dinâmicas seriam outras. Todavia isso não aconteceu. Isso retirou, quer queiramos, quer não, do meu ponto de vista, peso à reivindicação. Essa foi a questão estrutural. Essa foi. Ou seja, nunca se ter conseguido convencer as freguesias, algumas das freguesias do Concelho de Amarante próximas aqui, portanto, que confinam aqui com o núcleo duro da Lixa, a integrarem, a engrossarem aquilo que seria o Concelho. E também havia 2 freguesias em São Lito Basto. Exatamente. Gil de Figueiredo. Nunca foi possível. E eram 2 freguesias também da área muito próximas do mesmo partido. Exatamente. Politicamente, esse foi o grande problema. Acho que foi nunca foi possível. Isso nunca foi possível. Mas deixe-me já agora dizer uma coisa que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Mas está escrito. A freguesia de Santão, quando manifestou vontade de pertencer à Lixa, fê-lo sob uma condição. Só aderir à Lixa. Isto é pouco dito por alguém. Ou por quase ninguém. Mas a freguesia de Santão, na altura, a Assembleia de Freguesia, tomou uma posição que dizia: nós aderimos à Lixa, à cidade da Lixa, se passarmos a ser vila. Isto foi escamoteado. Vila? Sim, isto nunca foi dito. Curiosamente, nós verificamos que Santão hoje, por isso eu no início da nossa conversa dizia que defendo muito mais hoje, Santão deixou de ser hoje parte integrante daquilo que é o território, digamos assim, da cidade, que era o pseudo-território da cidade, e passou a constituir uma unidade autónoma, a que foi junta à freguesia de Vila Verde.
o que dá mais razão de ser à minha tese, não é? Acho que se calhar era bom que nós hoje voltássemos aqui a lutar para que as duas freguesias passassem a ter apenas um título, e o título seria Vila da Lixa, ou Freguesia da Lixa, se quisermos. De qualquer modo, voltando à conversa que estávamos a ter relativamente ao movimento e às pessoas que faziam parte do movimento e os partidos que faziam parte do movimento, curiosamente, eu tenho dito isto e portanto não tenho pejo nenhum em voltar a afirmá-lo, curiosamente os partidos que estavam na oposição ao poder de então, que eram reivindicadores para o Conselho, hoje estão no poder, não é hoje, estão há uns anos no poder, com pessoas que faziam parte desse movimento reivindicativo. Aliás, o líder, um dos líderes desse movimento é hoje vereador, foi presidente da Assembleia Municipal, é hoje vereador. Claro, é um dos que faz parte. E portanto, eu nem sequer vi o Executivo e os Executivos a tomar posição muito... Eu sei que é um problema complexo, sei, mas a política faz-se também com seriedade. Não se faz com sofismas, nem com meias tintas, faz-se com seriedade. É óbvio que em política a coerência tem custos, mas a coerência tem que fazer parte também da nossa postura, da nossa afirmação, até para que as pessoas às vezes também lhes retiremos alguns poderes reivindicativos que são desaconselhados e que estão desenraizados daquilo que é a realidade. Não é? Professor, o processo de reforma, chamemos assim, de reforma administrativa, chamada Lei Relvas, que conduziu a este novo mapa de organização do poder local, sobretudo não, exclusivamente relativamente às freguesias, foi uma reforma do atual governo, do governo PST. O posicionamento das autarquias no país, autarquias, câmaras, foi diferente, foi muito heterogéneo. Houve câmaras que de facto se opuseram de forma categórica e nada fizeram no sentido de tentar, pelo menos, mitigar o impacto da reforma, e houve outras, sobretudo câmaras de PST. Eu reporto-me sobretudo algumas câmaras aqui do nosso território, do António de Sousa, câmaras da maioria PST, que tentaram de alguma maneira, de acordo com aquilo que a lei previa, mitigar os estragos, se me é permitida a expressão, que a lei impunha, digamos, a extinção ou a agregação de um conjunto de freguesias. Eu reporto-me sobretudo aos casos de Paredes, Marca Naveses e Penafiel, onde os executivos e as assembleias municipais, sobretudo as assembleias municipais, deliberaram, tiveram um papel ativo na delimitação do novo mapa, porque tinham essa capacidade e essa competência conferida por lei, e foi possível, quer no caso de Paredes, quer no caso de Penafiel, quer no caso de Marca Naveses, em primeiro lugar, diminuir o número de freguesias a extinguir e fazer alguns ajustamentos no mapa de forma a ir de encontro àquelas que à partida seriam as vontades das comunidades. Isso foi feito nos 3 concelhos, de forma diferente, mas foi conseguido. Em Felgueiras, não obstante ser um concelho também governado pelo PC, essa situação não aconteceu. A Câmara de Felgueiras teve uma atitude muito mais próxima daquelas que são do que foram as tomadas de posição de 2 câmaras socialistas aqui também do território, nomeadamente Amarante, de oposição, e não ter apresentado nenhuma proposta à Assembleia da República para se tentar alterar, tentar propor algumas alterações no mapa, inclusive até estávamos a falar da questão da lixa, inclusive até na designação, na terminologia de cada uma das novas freguesias. Acha que a Câmara de Felgueiras, a maioria social-democrata, devia de facto ter tido uma atitude diferente, no sentido de também ela procurar, na medida do possível, na medida daquilo que estava balizado pela lei, mitigar o impacto que esta lei teve no território? Acho. E não é só a Câmara, só o Executivo. A oposição também. Porque a oposição tem responsabilidades. Aliás, eu escrevi também. Eu opinei da forma como normalmente o faço. Sem qualquer tipo de constrangimentos. E vamos ver, até para voltarmos se calhar ao princípio dessa nossa conversa. A lixa foi criada quando a maioria que está na oposição, quando havia uma maioria partidária que está na oposição, que era o PS. A Vila da Longra e a Vila de Barrosas foram criadas quando o PS estava no poder no município e o PSD estava na oposição. Se toda a gente, eu recordo que
quer o Executivo Municipal ou os Executivos Municipais da altura, quer as Assembleias Municipais da altura, disseram sim à criação destes 4 núcleos, Cidade de Felgueiras, Cidade da Lixa, Vila de Barrosas e Vila da Longra, por uma questão de coerência e de seriedade política, estas forças tinham que começar a construir o Conselho, esta nova divisão administrativa concelhia, dando cumprimento a uma lei que tinha que ser cumprida, ou por decisão, ou por afirmação, ou por omissão. Acabou por ser construída, no nosso caso concreto, por omissão dos responsáveis locais. Doa isto a quem doer, não vale a pena andar muitas vezes aqui a atacar-se uns aos outros. Este estudo devia assentar em primeira mão sobre estes 4 núcleos. Pois, se nós, coerentemente, na altura, defendemos que havia de haver estes 4 polos urbanos que existiam, era à volta destes 4 que devia ser começado a ser desenhado o mapa concelhio. Quais as freguesias que deveriam vir a fazer parte daquilo que poderia vir a ser a cidade da Lixa, o Conselho da Lixa, a Vila da Lixa, a Vila de... A mesma coisa relativamente à Vila de Barrosas, a mesma coisa relativamente à Vila de Longra. Quais eram as freguesias que seriam agregadas a esse núcleo central, local a partir do qual se deveria ficar todo o desenvolvimento territorial para aqueles 4 núcleos, e as outras freguesias que não viessem a ser distritas, aí sim pensava-se ou numa freguesia, ou numa união de freguesias X, numa união de freguesias Y. E portanto, esta é a minha opinião, nós criaríamos, se calhar, no nosso concelho, em vez das 20 freguesias que existem, criaríamos 6 ou no máximo 8. Não é? É evidente que há aqui um problema de natureza política local, de tacitismo, se quisermos. Estes núcleos, ao serem constituídos, ao serem ganhos por uma força partidária que eventualmente fosse opositora à força maioritária que estivesse no Executivo, ia ser um problema para resolver. Mas isto, nós estamos nestes lugares é para enfrentar e para resolver os problemas. E para termos uma postura de coerência. E aquilo que se notou, do meu ponto de vista, é a minha opinião, sinceramente, aquilo que se nota é que, aqui como noutros lados, o que se procurou foi assobiar para o lado, atirar o responsável para os políticos que estão na Assembleia da República locais. E dizer que tudo foi feito à regra dos 4. Bom, isto aconteceu aqui, aconteceu em freguesias de Gaia. Poderia falar até na freguesia de onde sou originário, não é? Que coerentemente se devia ter associado a Costume e associaram a Sendim, que não tem nada. Eu, para ir resolver um problema a Sendim, tenho que passar pela freguesia de Costume, que é um contrassenso, não é? Porque as freguesias só se tocam, por exemplo, eu dou este caso, tocam-se no meio do monte em cerca de 100 metros de território. Não é? Portanto, o que é que falhou? O ex-ministro Relvas tinha muitos defeitos, podia ter muitos defeitos, não era uma pessoa com quem eu até concordasse muito em muitas decisões, mas aqui paga uma fatura que não lhe é devida. Ele pôs a decisão nas mãos do povo. O povo, ou os responsáveis pelo povo, ou os líderes do povo, ou os representantes locais do povo é que não quiseram assumir a sua responsabilidade. E este é o meu desencanto relativamente a esta natureza. Se calhar tínhamos muito mais peso. Hoje, se calhar, não estávamos a falar de uma forma diferente. Se calhar hoje tínhamos uma freguesia de Vila da Lixa, a freguesia da Vila da Lixa, ou a cidade da Vila da Lixa, com 3 ou 4 ou 5 ou 6 freguesias. O que era muito mais... Cidade da Lixa, mas defendia obviamente a designação de Cidade da Lixa. Aí sim. Que seria formada pela Vila Corva, Borba, Vila Cova, Santão, Caramos, Macieira, Vila Verde, e já deixava ficar aqui um pouco Airães, tendo em conta que Airães já tem outras infraestruturas, e Airães podia ser ligada às freguesias mais a oeste, digamos assim, do concelho. Seria um núcleo natural, seria um dos tais núcleos que, tendo em conta um tipo de infraestruturas de natureza pública que já existem, podia criar aqui, podia eventualmente aliar a Iaião,
mas Santão tinha que ficar aqui forçosamente. Se o Executivo, se a Câmara, e quando digo Câmara, digo obviamente a maioria do Executivo, e obviamente teria isto, era suposto que, pelo menos era mais fácil se houvesse um entendimento com o Partido Socialista, até depois em termos de sede da Assembleia Municipal, se houvesse um consenso, faria sentido criar esses tais 5, 6 núcleos no Conselho, era esse o objetivo. A minha ideia seria essa. Do ponto de vista administrativo, que se traduzisse em grandes juntas de freguesia. Claro, em grandes juntas de freguesia, claro que são um problema para quem gera, para quem está no poder, porque tem de ter muito mais força para reivindicar e se quer ser mais fáceis de saciar as suas pretensões, mas era essa a lógica. Até porque a lixa acaba por ter uma dimensão muito menor neste momento. A lixa, por exemplo, ao contrário do que acontece com outras se quisermos ser coerentes e sérios ou sinceros, eu sou. Eu acho que a lixa, com este tipo de postura, perdeu importância e perdeu crédito junto do poder, qualquer que seja o poder que seja em Felgueiras. Ou seja, o Presidente da Junta de hoje, desta União de Freguesias, no seu ponto de vista, tem uma menor capacidade de reivindicação, de afirmação no contexto do território, nomeadamente claro, do poder central na Câmara, do que teria se tivesse... Não quero dizer que ele não faça, não estamos a falar da pessoa em si, estou a falar que o representante deste espaço territorial passou a ter menos poder, até porque tem menos poder de diálogo. Podia haver no passado, quando as 4 freguesias, digamos assim, faziam parte, podia haver aqui diálogos de consenso que poderiam levar a que a reivindicação junto do poder central local fosse mais veemente, tendo em conta a área territorial definida para a cidade. A partir de agora é óbvio que o Presidente da Junta da União de Freguesias de Santão Vila Verde vai reivindicar para si, o Presidente da União das Freguesias de Macieira de Caramos vai reivindicar para si, porque até já tem o dobro da população que tinha, sensivelmente, digamos assim, um e outro, e a lixa perdeu o peso, porque no fundo as duas freguesias viram diminuído o seu estatuto e o poder reivindicativo até face ao número de população é menor. Esta é a minha posição, a minha opinião. E a ideia de lixa, a ideia de cidade que nós conhecíamos há alguns anos atrás, como que se esvaiu de repente? Acho que sim. A lixa enquanto núcleo urbano, não tanto como a união dos dois freguesias, mas um núcleo urbano que congregava. Por isso é que eu acho que se calhar se a lixa passasse a designar-se em vez de união de freguesias de Vila Cova e Borba, se passasse a ser freguesia da lixa, tenho aqui freguesia da lixa ou Vila porque da lixa. Nós ainda não assumimos todos que somos de Borba, que somos de Vila Cova, que somos da união nós continuamos a falar com o comum do cidadão, mas não é o caso aqui da lixa. Eu, na semana passada, ou há 15 dias, falei com gente de Lagares e com gente de Torrados, que dizem que nem querem ir à junta de freguesia. Se puderem passar, qualquer dia até vão mudar de localidade. Claro que a expressão mas quando esta expressão é feita, ela reflete algum também o sentimento de algumas pessoas. E repare, tem havido aqui, inclusive por parte dos atuais presidentes de junta, um esforço muito grande no sentido de não acirrarem a divisão popular, ao manterem as antigas sedes das juntas de freguesia com atendimento. Afinal, o que é que resultou isto? Não mudou quase nada. Não mudou nada, não é? Acaba por ser com um artificialismo. Claro. E há pessoas que, até por bairrismo paroquial, digamos assim, não gostaram muito destas uniões, portanto, e desta dependência, no caso concreto, do dirigente da freguesia de Margaride. A União das Freguesias ficou muito alargada, tem muito peso, mas só o simples facto de terem que tratar de um assunto na sede do Conselho e já não tenho a freguesia tanto à mão, não obstante o esforço que é feito para que algumas dessas freguesias se mantenham, a verdade é que as pessoas não gostaram. Se não gostaram, se calhar poderia ter havido aqui um processo, era que a própria Câmara Municipal e a Assembleia Municipal tivesse
auscultado, através do referendo municipal, que também pode ser feito, é uma figura que também pode ser feita, auscultado os munícipes nessa altura. Se o caminho fosse esse, as freguesias, eu tinha quase a certeza que nenhuma das freguesias se aceitaria. Pronto, mas mantinha-se a vontade do povo, não é? Mas isso então contrariava a ideia de criar 5 ou 6 freguesias, se essa fosse, digamos, mas o que devia haver, mas repara, o Armindo não viu ninguém a fazer campanha, não viu ninguém a defender essa teoria, não viu nenhuma discussão aos microfones da nossa comunicação social, não viu nenhuma entrevista sobre esta matéria. Viu foi desabafos a posteriori de uns a atirar-se aos outros, por omissão, por não tomada de decisão. Quem está nestes lugares tem que dar o peito às balas, e o peito às balas dá-se para o bem e para o mal. Deixa-me concluir a conversa, se não se importa, de uma forma mais genérica, extravasando um pouco os nossos limites territoriais aqui do conceito de Felgueiras. Sr. Professor, a experiência da lixa, deduzo eu, presumo que não deve ser muito diferente de muitas outras pequenas vilas do país que foram sucessivamente, sobretudo naquela década de 90, que era quase moda, todas as vilas iam sendo promovidas à cidade, umas de uma forma mais legítima do que outras, digo eu, que havia ali alguns artificialismos, alguns truques que se faziam para se conseguir reunir os requisitos, que a própria lei era também um pouco vaga a esse nível, se bem se recorda. Mas acha que houve aqui, olhando um pouco para trás, e como cidadão, sendo experiente em diferentes áreas da nossa sociedade, acha que houve aqui algum exagero, que o país entrou aqui em alguns exageros na promoção de estatuto das áreas urbanas, nomeadamente de muitas pequenas vilas que hoje são cidades e que quase os cidadãos quase todos acabam até por brincar com isso, porque de facto são vilas, já eram vilas, já não eram grandes vilas e hoje são cidades, microcidades. Houve exageros. Nós aqui perto temos o Conselho de Paredes, que é um conselho paradigmático nessa matéria, não é? Com várias cidades. Com várias cidades. Cidades não têm nada, não é? São centros urbanos desenvolvidos, enfim, com alguns defeitos organizativos, urbanísticos, estruturais, mas pronto, mas isso foi um título que deram aos cidadãos e os cidadãos gostaram na altura, mas hoje, passados alguns tempos, portanto, nós fomos na onda todos e, passados alguns tempos, verificámos que realmente não adiantou nada. Alguma precipitação. E nós temos que ser sérios. O Estatuto de Cidade à Lixa e a Felgueiras não trouxe nada de novo. Não trouxe nada de novo a outras cidades aqui à nossa volta, não é? E às vezes o que magoa é a frustração e os desabafos muito sentidos que muitos de nós fazemos. Nós somos cidade, e depois fazem a comparação com Lousada. Lousada é vila, olha, vejam o que é que Lousada tem progredido, vejam o que é que Ponte de Lima, porque é o concelho de Salvo Erro mais antigo do país, continua a ser vila, e veja o desenvolvimento que lá faz. Claro que há aqui um sentimento de comparativo que não tem nada a ver com aquilo que é, mas está aqui subjacente o nosso querer e a nossa vontade e o gosto. Portanto, por isso é que eu dizia no artigo que escrevi que, dito ou não com todas as palavras, quando o Estatuto de Cidade foi concedido à Lixa, o que estava subjacente na ideia de toda a gente era que a Lixa viesse a ser concelho. Mas pronto, acha que as pessoas daqui da Lixa, e voltamos novamente à Lixa, as pessoas que residem na Lixa, o senhor é comandante dos bombeiros, não vive diariamente com as pessoas, com agentes aqui desta área urbana, alimentam trazem dentro de si essa frustração, ainda vivem essa frustração? Eu das camadas mais jovens, das gerações mais jovens, não tenho muito essa percepção, não tenho percepção, mas dos mais velhos tenho certeza que eles alimentam a grande frustração de nunca terem visto esta região ser um concelho. Isso é portanto, é inegável. Mas voltando à questão que o Armindo pôs relativamente à fobia, digamos assim, da criação de cidades e de vilas. Foi. E eu, se me permitir, até conto uma história muito engraçada. Como sabe,
eu estava no Executivo quando houve o movimento e as propostas, na altura, na Assembleia da República, para que a cidade fosse, para que Felgueiras fosse cidade. E aquilo que o Presidente era Júlio Faria, e a primeira proposta apresentada na Assembleia da República foi pelo Partido Comunista. Não sei se recorda disso. E claro, depois os outros partidos foram atrás, não podiam ficar. Até porque em Felgueiras o Partido Comunista era um partido que nunca teve escala, não é? Foi sempre muito, muito pequenino. Mas a verdade é que essa foi e o remoque que tinha que haver para o Partido Comunista era que todos os outros partidos se envolvessem, quer fosse o partido maioritário, quer o PS, e de gestão, quer o partido da oposição, quer o PSD na altura, para que não ficasse fora do combate, né? E fomos todos. E o que é que foi elencado para que Felgueiras fosse designada a cidade? Repare, a frustração que eu tenho, ou a afirmação que faço relativamente aos limites, acontece exatamente aquilo que aconteceu em Felgueiras. Ninguém sabe quais são os limites da cidade de Felgueiras. Ninguém sabe. Né? Porque quando tivemos que arranjar argumentos para justificar que a Assembleia da República decidisse que Felgueiras seria cidade, entraram naquilo que eram para cumprir os critérios, entraram em tudo aquilo que era instituições, serviços, vias de acesso, escolas, tudo aquilo que foi apresentado como justificativo para cumprir os critérios, era tudo o que fazia parte do Conselho. Não é? Escola Secundária da Lixa, a Escola EB dos Esteves da Lixa, a Banda de Música da Lixa, Bombas da Lixa, as Felgueiras, os Correios da Longres, tudo isso. Tudo isso. Em tese, a cidade de Felgueiras que eu aprendia quase o Conselho todo. Não, do meu ponto de vista, é a área de Felgueiras. E um dia qualquer, eu, um pouco à minha maneira, um pouco brincalhona, perguntei ao Júlio, ao Presidente da Câmara, nós temos que pôr placas a definir a área da cidade. Onde é que vamos pôr? E aquilo que estava mais ou menos definido é que ficasse ali alguns por aqui a zona do Rio Sousa, Varziela. Sim, e disse, elas foram colocadas lá. Ainda hoje existem essas placas. E eu disse, mas é preciso cuidado, porque a cidade, do meu ponto de vista, é o Conselho todo. Não era melhor pormos um União, à entrada de Guimarães, à entrada de Fave e no Alto da Lixa, e dizer Zezinho, não te metas por esses caminhos. Portanto, faz sentido, por isso as palavras que eu escrevi e que mantenho, que digo que é muito difícil definir o território. Quando foi para a criação da Lixa, repare o que é que aconteceu. Nós tivemos que definir uma área, que foi das 4 freguesias, e todos os equipamentos e serviços e instituições e organismos que existiam nesta área territorial foram aquelas que foram indicadas e que conceberam a cidade, esse título de cidade. O que quer dizer que foi sempre mais ou menos comumente aceito que a cidade eram as 4 freguesias. Só que nunca ninguém referiu aquele pormenor que há pouco falei de Santão. Não é? De qualquer modo, isso portanto, é apenas um título que foi concedido, como eu digo, administrativamente, porque não se traduziu em nada. Rigorosamente nada. Os teus presidentes de junta continuaram a ser os mesmos, as suas competências foram as mesmas, o seu poder de reivindicativo passou a ser o mesmo, porque cada um tratou sempre do seu cunhão, da sua área territorial, da sua freguesia. Portanto, por isso é que eu acho que fazia todo sentido que se calhar hoje o movimento fosse ao contrário. Vamos voltar a baixar o nome, vamos humildemente baixar o título, constituir-nos num grupo mais unido, porque mais unidos somos muito mais reivindicativos e seremos muito mais fortes e certamente muito mais respeitados. Esta é a minha convicção, mas pronto, é a minha pura convicção de um homem que, não sendo natural da Lixa, julgo poder afirmar que comungo de muitos sentimentos e de muita vontade e de muitos sonhos do povo da Lixa, porque estou aqui há 41 anos.